Fala, investidor, tudo bem? Eu sou o Breno Fernandes. Hoje eu vou ajudar você a estudar as ações que vão compor o seu portfólio de investimentos. Então assista o vídeo até o final, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e também deixar um comentário. Vamos lá? Então, pessoal, para quem nem sabe o que é uma ação, comece assistindo esse vídeo aqui que eu fiz anteriormente, explicando o que é uma ação na Bolsa de Valores. E agora, para quem já assistiu o vídeo, ou para quem já sabe o que é uma ação, eu vou explicar como estudar essa ação no mercado financeiro, tá? Tem vários níveis de investidores, tem aqueles investidores que já sabem as ações mais ou menos, que compõem a sua carteira de investimentos, e tem aqueles investidores que não sabem nem por onde começar, tá? Então, para aqueles que não sabem nem por onde começar, eu sugiro você olhar algumas carteiras recomendadas que a gente tem na internet, de forma gratuita. Vou dar o exemplo aqui da XP Investimentos. Ela disponibiliza uma carteira, tá? Que você tem 10 ativos, a carteira top 10, e ali todo mês tem algumas mudanças na carteira, então você pode ou seguir essa carteira na risca, e daí você vai ter o mesmo desempenho que essa carteira, ou usar ela como uma base, como um filtro, para você saber quais ativos vão compor a sua carteira de investimentos, tá? Então eu vou começar mostrando essa carteira aqui no site da XP. Primeira coisa, você entra aqui no site da XP, xpi.com.br, vem aqui em conteúdos, carteiras. Ó, como você vê, eu nem fiz login, tá? Esse conteúdo ele fica aberto para todo mundo, para quem é cliente, para quem não é cliente, tá? Então você dá uma rola aqui para baixo, ações, top 10 ações da XP. Aí tem todo um panorama de mercado aqui, o porquê dessa carteira, por que as modificações que tiveram esse mês, tá? Para você ver, mudanças da carteira, saiu Tenda, construtora, entrou a Multiplan, que é uma empresa de gestão de shoppings, no caso. Então, ó, para você ver que bacana, tem 10 ativos, os 10 ativos já são diversificados no mercado, então isso é muito importante. Quando você for montar uma carteira de investimentos, você você tem que ter uma diversificação de setores, tá? Então, no caso aqui, a carteira da XP ela tem diversificação porque tá com a ação da B3, que é a empresa do setor financeiro, é ela que faz aí a negociação em bolsa de valores, tá? É a principal empresa do nosso mercado financeiro de ativos imobiliários. Tem Bradesco, também no setor financeiro, mas para o lado bancário, Marfrig, alimentação, Localiza, logística, Klabin, papel e celulose, Multiplan, gestão de ativos, no caso ali locação, imóveis, Notre Dame Intermédica, planos de saúde, convênio, Vale Siderúrgica, Lojas Americanas, varejo, Açaí também varejo. Então a gente tem 10 ativos totalmente diversificados. Por que é importante diversificar? Vamos pegar aqui no caso o setor de varejo e Vale, que tem aqui nessa carteira. Vai ter mês que o minério de ferro vai cair, então faz com que as ações da Vale caia também, mas o varejo ali tem um bom desempenho naquele mês, então um ajuda o outro a ter a carteira como um todo um crescimento consistente. Por isso que é muito importante ter essa diversificação setorial, que é o risco não sistêmico que a gente chama no mercado financeiro. Agora, quando acontece um risco sistêmico, independente do que aconteça no mercado como um todo, o risco sistêmico é aquele que derruba o mercado no geral. Por exemplo, a pandemia, crise imobiliária, uma eleição política. Isso são riscos não sistêmicos que podem acontecer no mercado, independente do setor. Todas as ações caem como um todo ou sobem como um todo, né? Também vamos pensar positivo um pouquinho. Então aqui seria uma base para você, né? Você olha carteiras recomendadas, eu dei o exemplo da XP, mas a maioria de outras corretoras também tem disponível essas carteiras recomendadas. Tem casas de análise como Eleven, Bendorf, Empíricos, entre outras, que também tem as suas carteiras recomendadas, porém essas casas de análise elas costumam cobrar para você ter acesso a essa carteira, tá? E então é isso. Aí você olha, né? Pega como base essas ações, ou você segue elas. Se você seguir essas ações, né, todo mês, você vai ter esse mesmo desempenho da carteira aqui, né? A carteira da XP ela não teve um desempenho muito bom nos últimos tempos, ó. Desde 2018 para cá,
ela está bem próximo do desempenho do índice Bovespa. Então não teve tanta diferença, né? Quando você faz uma carteira de ações, a intenção é você superar esse índice Bovespa. Como está no 0 a 0 aqui, não teve um desempenho tão bom, mas também não foi ruim, né? Não está abaixo do índice. Se for ver, ela está positiva ainda ao decorrer do tempo, tá? Desde o início aqui, ó, se você for ver, a carteira, não, tá um pouco abaixo, sim, ó. A carteira lá rendeu 4,4 desde o início, enquanto o Ibovespa rendeu 8,6. Não, mentira aqui, ó, vi errado. Desde o início, esse primeiro quadrante aqui, ó, a carteira rendeu melhor um pouquinho. A carteira rendeu 79%, enquanto o Ibovespa 76%. Então, uma diferença de 3%, nada tão relevante, tá? Mas então, aí você utiliza ativos como esse, de uma carteira recomendada, e aí você estuda os ativos, tá? Então, qual site que eu uso para estudar os ativos? Eu acho que esse é o principal pulo do gato. Você vem aqui, no caso eu já até coloquei Bradesco, tá? Então vamos supor que você entrou no site, o site que eu uso é esse Status Invest, tá? Aí você clica nessa lupinha e digita aqui a ação que você quer estudar, se vê se ela faz sentido ou não para sua carteira. Aí ela passa aqui, você clica aqui nela, ixi, travou aqui, peraí que já vai. Vou colocar de novo, não foi não, olha lá, aí agora foi, hein? Então o que é bacana, como eu comentei no vídeo passado, investir no mercado financeiro é isso, você tem uma variação muito grande durante o tempo, mas se você pegar um período de longo prazo, nos últimos 5 anos, ó, ela estava 11,92 e hoje está perto dos 25, 26, então a gente tem uma valorização de mais de 100%. Então quando a gente investe em longo prazo, a forma mais consistente de ganhar dinheiro é no longo prazo. Quando a gente investe em renda variável, a forma mais consistente é no longo prazo, tá? Aí o que é bacana? Tem esse gráfico aqui para você saber o histórico da empresa, né? Como que ela vem se comportando, como que ela se comportou na crise. Então na crise aqui, ó, ela chegou a 14,20. Quem comprou na crise se deu muito bem também, está perto de 100% de valorização. E é isso. Aí a gente tem alguns indicadores, né? Aqui tem muito indicador, muito bacana para quem quer aprofundar, estudar as empresas ao fundo. Mas no caso eu tenho 6 indicadores que eu olho mais para a empresa, tá? Começando pelo dividend yield, né? Os proventos, que a maioria das pessoas, né? Elas investem com o intuito de chegar numa liberdade financeira, em que você chega num período que os dividendos, os lucros das empresas, fundos imobiliários que você tem em carteira, ele compõe ali, né, ele pague todos os seus custos e ainda dê para você ter uma vida abundante. Então a ideia é essa. Tá? Então é bacana para quem faz esse tipo de carteira previdenciária buscar empresas boas pagadoras de dividendos. Tá? Então o dividend yield é quanto por cento que a ação rendeu em proventos. Então eu comprei uma ação hoje, se você comprar a ação do Bradesco, os rendimentos passados em proventos significa que foi um retorno de 2,56% em dividendo. Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, a gente consegue ver os proventos pagos pelo Banco Bradesco, tá? Então a gente tem essa recorrência aqui de quase todo mês, ó, todo mês a Bradesco ele paga um golinho de dividendos, tá? Então, ó, cerca de 0,01 centavos por ação, quase 2 centavos por ação. É lógico, no começo parece algo bem pouco, mas quanto maior volume você tem, né, quanto maior quantidade que você tem de ações, você tem também um dividendo mais atrativo, tá? Sem falar, né, na valorização da ação, que é o que mais enriquece a pessoa, é a valorização da ação além dos dividendos. Mas o dividendo também é um indicador muito importante para se observar. Agora o preço sobre lucro. Esse daqui é um indicador bem legal, tá? Significa o número de anos que você teria que deixar o dinheiro seu que você investiu parado na empresa para você ter esse capital de volta. Então no caso, se eu comprar uma ação do Bradesco hoje, em 13 anos
eu teria todo o valor que eu paguei de volta e daí para frente seria só lucro, tá? Então é mais ou menos isso. O que é legal desse site também, se você colocar aqui nessa interrogação, ele já fala aqui para você, ó, ele já fala aqui para você o que é cada indicador, tá? Então, só que no caso que eu não vou falar todos, eu vou falar os que eu olho principalmente, tá? Outro indicador bem bacana é o preço sobre o valor patrimonial, tá? É nesse indicador aqui que as pessoas falam, puta, essa ação tá cara, essa ação tá ali negociada justamente, ou não, essa ação tá barata, tá? O preço sobre o valor patrimonial, quando ele é 1, significa que ele tá justo, a ação está sendo negociada no valor justo. Se ele está acima de 1, a ação está ficando mais cara. Se ele está abaixo de 1, a ação está ficando mais barata. Então, quanto mais acima, mais caro, quanto mais abaixo de 1, mais barato, tá? E o mais próximo do 1 é o mais justo. 1 exatamente é o justo, tá? O EV sobre o EBITDA. Aí cada um fala de um jeito, o EBITDA. É a capacidade da empresa de gerar caixa, tá? Então, se a empresa vender tudo, quanto que ela teria de dívida? Ela, no caso aqui, se ela tem 0 ou menos que 0, é um valor ideal, tá? Significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Quando a empresa tem um valor acima de 0, significa que ela tem alguma dívida. Não que a empresa seja ruim, né? A maioria das empresas elas trabalham endividadas, tá? Mas aí quanto menor esse EV sobre o EBITDA, melhor. Significa que a empresa está menos endividada no caso, tá? O outro indicador que ficou faltando eu falar foi a margem líquida, tá? Que está aqui embaixo. Você vê, são muitos indicadores para ver. Se eu fosse falar de todos, o vídeo ia demorar muito tempo, então depois vocês veem aqui e vê cada indicador nesse site que é bem interessante. Então a margem líquida significa quanto que a empresa lucra com as vendas, tá? Então a margem líquida dos produtos da empresa é de 22%. Pô, quanto maior, melhor então. Quanto mais margem a empresa faz, mais lucro ela tem. Então esse daqui é um indicador, quanto maior, melhor também, tá? E tem também o ROI. O ROI, ele significa, aqui ó, mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos de dinheiro investidos. Então quanto maior, melhor também, tá? Um indicador que eu costumo usar como referência é perto de 15 ou acima de 15, já está um indicador bacana para se comparar. Então, como eu falei, esse site aqui é bem interessante. Você tem muito, ó, tem os históricos de dividendos pagos, tem as bonificações no caso é quem tem ação, em vez de ganhar de dividendo, ganha mais ações da empresa. Então, por exemplo, no dia 7 de abril, quem tinha 100 ações da empresa, ganhou 10% de ações, ganhou mais 10 ações da empresa, tá? Então essa daí é uma bonificação muito bacana, o Bradesco é uma empresa que sempre vem fazendo isso. O payout, que é um outro dado muito interessante. Vou pegar um exemplo aqui, ó, a empresa em 2019, tá? Esse daqui é por ano. Em 2019, a empresa teve um lucro de 21 e pagou em proventos 16. Então, se você vê 16 em cima de 21, é uma porcentagem de 76% de payout. Significa que de todo o lucro que a empresa teve, 76% foi distribuído para os outros acionistas. Ah, e o que a empresa fez com o restante? Geralmente ela reinveste no próprio negócio. Então, um indicador muito importante, porque se a empresa tem 100% de payout, significa que ela não está sabendo o que faz com a empresa, com o lucro, né? Não está reinvestindo, não está pensando no futuro. Então é muito importante também você ver isso. Às vezes a empresa dá muito lucro e tem um payout lá embaixo, tá? Às vezes é até bom, porque a empresa está reinvestindo forte no negócio dela. Um exemplo de payout baixo, quase zero, é o Magazine Luiza. Todo o lucro que o Magazine Luiza tem, ele reinveste. Então os dividendos é lá embaixo, mas a pessoa ganha aí com a valorização da cota também, né? Como vocês veem, a Magazine Luiza foi uma das empresas que mais cresceu aí nos últimos anos, né? Referência para um monte de gente quando vai explicar uma valorização grande de ação. Então aqui tem DRE do banco, tem fluxo de caixa, tem muita coisa interessante, tá? A gente perderia um tempão aqui, mas como eu falei, os 6 indicadores que eu acho mais interessante são esses aqui,
que eu passei para você. Aí outra coisa que é muito importante vocês analisarem, tá? Quando você vai fazer uma comparação de uma ação, por exemplo, eu acabei de ver aqui os indicadores de Bradesco. Ah, mas Bradesco eu achei interessante, mas eu queria ver o de Itaú, por exemplo. Aí você compara Bradesco com Itaú, que são empresas do mesmo setor. Então você sempre tem que comparar laranja com laranja, tá? Agora, puta, eu vi Bradesco e vou ver uma empresa de energia, Eletrobras, por exemplo, vou comparar as duas. Não faz sentido, porque são empresas de setores diferentes. Então você tem que distribuir a sua carteira, não é que tem, né? O recomendado, você distribuir sua carteira em setores diferentes, e quando você for analisar uma ação, quando você for estudar uma ação, você sempre compara empresas dos setores semelhantes para compor, né, seu portfólio de investimentos. Então é essa dica que eu tinha para dar hoje. Então, se você não tem um norte, você começa fazendo o filtro por carteiras recomendadas que a gente acha na internet, porque algum analista que tem conhecimento no mercado estudou e foi atrás desse conhecimento para recomendar essa carteira. E segundo, você vê, né, se realmente vale a pena seguir uma carteira ou você montar a sua própria carteira de investimentos. Independente da sua estratégia, o recomendado também é que quando você invista em renda variável, seja visando o longo prazo. Tá joia? Mais dúvidas, comentários, deixa aqui para mim no comentário aqui embaixo que eu vou responder logo na sequência. Um abraço e até mais.